Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos treinar ortografia. Vamos relembrar alguns conteúdos que já foram estudados, como por exemplo, os sufixos, e vamos também treinar um pouco da escrita, da maneira correta de escrever algumas palavras. Então vamos começar primeiro pelos sufixos hoje, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui no quadro a escrita de 4 sufixos. Esses sufixos, eles estão lá na página 49 a 50 com uma atividadezinha para vocês completarem as palavras utilizando tais sufixos. Porém, é preciso entender para que é utilizado esse sufixo em cada palavra daquelas, não é? Porque não é legal fazer algo que você não sabe o motivo. É por isso que agora nós vamos ver qual é a regrinha gramatical que se refere cada sufixo, ok? Então vamos começar. Nós temos aqui o sufixo ao. Vocês perceberam que lá na questão que pede o uso do sufixo ao, nós temos radicais no primeiro quadro, não é? Então, no primeiro quadro nós temos radicais, no segundo quadro nós temos derivados, palavras derivadas daquele radical. E dentre os derivados nós temos alguns nomes de plantas, de alimentos, como por exemplo, arroz, Então, arroz é um alimento. E quando você utiliza o sufixo ao para escrever a palavra arrozal, você está se referindo a um coletivo de plantas da mesma espécie, ou seja, um coletivo de arroz, de plantas de pé de arroz. Então, toda vez que você for utilizando o sufixo ao nessa questão aí, você vai formar coletivos de plantas da mesma espécie. Vamos olhar outro exemplo? Nós temos aí a palavra jabuticaba. E então, quando você utiliza o sufixo ao para formar outra palavra a partir do derivado jabuticaba, você consegue formar a palavra jabuticabal, que é um coletivo de plantações de jabuticabas, de pé de jabuticaba. Então, veja que nesse caso do livro, o sufixo ao, ele se refere a coletivos de plantas da mesma espécie, ok? Agora vamos falar sobre o sufixo ança. Vamos observar, lá no livro nós também temos 2 tabelinhas em que uma mostra o radical da palavra, Uma mostra a palavra que deve originar a outra, e na outra coluna você precisa colocar as palavras derivadas daquela outra palavra do quadro 1, não é isso? Meus amores, e aí no uso desse sufixo ança, nós estamos nomeando palavras que indicam ações. Veja bem que esperar é uma ação, não é? E quando a gente fala esperança, por mais que essa palavra esperança seja um substantivo, Então, a esperança, mas quando você tem esperança, você está realizando uma ação. Vocês estão conseguindo compreender? Vou dar outro exemplo para vocês entenderem melhor. Na palavra confiar, Então, a palavra confiar é um verbo no infinitivo. Lembra que eu falei para vocês, que as palavras que estão nos verbetes do dicionário, elas estão no infinitivo, elas são terminadas em R. Até já dei essa aula anteriormente. E aí, toda vez que você encontra uma palavra que ela representa uma ação, e é possível formar uma palavrinha com o sufixo ança derivada desse radical, que é o verbo no infinitivo, então essa palavra ela vai representar uma ação. Então vamos lá, confiar é o radical. Agora, quando eu vou acrescentar o sufixo ança, aí a palavra se transforma em confiança. Vejam que confiança também representa uma atitude, também representa uma ação. Quando a pessoa tem confiança, ela tem que confiar. Por isso, as palavras terminadas em ança possuem relação direta com o verbo a qual derivam. E o sufixo oso, vocês sabem o que ele significa? Olha só, esse sufixo aqui, ele ajuda a derivar adjetivos, ele transforma verbos em adjetivos. Vamos ver um exemplo, formar.
E aí nós temos a palavra formoso. Vejam a diferença de ansa para oso. O sufixo ansa para o sufixo oso. No sufixo ansa, a gente forma uma palavra que indica uma ação, né? Porque ter esperança é uma ação. Já no oso, veja que pode mudar tudo apenas com o uso do sufixo. Já no oso, nós não temos mais ação, e sim um adjetivo, porque formoso, olha quando eu falo que quadro formoso, eu estou dando uma qualidade, atribuindo uma qualidade para o quadro, e ele agora possui uma característica, que é formoso. É por esse motivo que todas as palavras terminadas com o sufixo oso indica um adjetivo gerado a partir de um verbo. Então, na terceira questão, o motivo de utilizar o oso é esse. E aí, nós temos também aí na quarta questão o gen, sufixo gen. Vocês sabem o que ele significa? Meus amores, o sufixo gen também, assim como ansa, derivam ações que são originadas a partir de verbos. Então, veja só, a ação filmar, o verbo filmar. Colocando o sufixo gen, nós conseguimos formar a palavra filmagem. Vejam que aumentou só o gen, não foi? Agora, observem só que quando eu falo a palavra filmagem, não tem como eu falar essa palavra sem associá-la a uma ação, porque quando eu falo, olha essa filmagem, então a filmagem ela está relacionada com o ato de filmar, por isso ela também expressa uma ação. Quando eu falo, eu vou fazer a filmagem da aula, então veja que está associado com uma atitude, com algo que deve ser feito, ok? Assim também como em outros exemplos, como por exemplo, blindar e blindagem. Então, se existe uma blindagem é porque algo foi blindado. Se existe uma filmagem é porque algo foi filmado. Então, o sufixo gen também está relacionado com palavras que indicam ações e que derivam de verbos. Prontinho, meus amores, agora vocês já sabem como utilizar esses sufixos, em qual momento utilizá-los e para que eles servem, qual é o sentido que eles atribuem na palavra. Mas agora é preciso ter cuidado, pois não podemos confundir verbos com substantivos ou com adjetivos, ok? Então, só relembrando, nós temos aqui alguns verbos, olha, como por exemplo, esperar, formar, filmar. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E nós temos também os substantivos, como esperança, filmagem. Esses substantivos aqui, também arrozal também é um substantivo. Esses substantivos aqui, eles servem para nomear seres, como por exemplo, arrozal, que nomeia um coletivo, e também esperança e filmagem, que nomeiam ações que seriam executadas. Por mais que elas nomeiam ações, mas elas não indicam um verbo, ok? Elas são palavras derivadas de verbos que indicam ação, como por exemplo, esperança. Para esperança existir, é preciso que alguém sinta ela. Para uma filmagem acontecer, é preciso que alguém execute essa ação, mas mesmo assim elas não deixam de ser substantivos, entendido? E temos também os adjetivos que servem para caracterizar os seres, para dar características e propriedades para esses seres, como por exemplo, a palavra formoso. Estão compreendendo? Por isso agora, se você já respondeu essa atividade, faça a correção, agora relendo as palavras e tentando compreendê-las, ok? Nossa aula termina por aqui. Beijinhos e até a próxima!